Pessoal, olha só, hoje nós temos o prazer de receber aqui para tirar todas as suas dúvidas o secretário adjunto de saúde da cidade de Guarulhos, o Maicon Rodrigues. Seja bem-vindo, Maicon. Boa noite, Samuel. Boa noite, Valesca. Boa noite a todos. Prazer muito grande tê-lo aqui. E do lado de a belíssima, minha amiga, não muito tempo, né? Porque ela é nova, não é muito tempo não. Minha amiga Valesca, ela que é diretora da Vigilância Sanitária da cidade de Guarulhos. Seja bem-vindo. Boa noite, Roberto. Boa noite, Michael. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com você. O prazer é todo nosso e com boas informações. Chegamos, seria melhor se tivesse mais, né? Mas recebemos uma quantidade aí de vacinas que dá pelo menos para começar os trabalhos, né? Michael, qual a quantidade de vacinas nós recebemos? Bom, Roberto, primeiro lote nós recebemos a semana passada, né? Pouco mais aí de 13.600 doses. E ontem nós fomos buscar no GVE, que é o Grupo de Vigilância Epidemiológica lá em Mogi das Cruzes, que cuida de todo o Alto Tietê, mais 10.500 doses, né, em números arredondados. Tá, eu estava conversando com o Dr. José Amado, ele disse que o primeiro lote, que foram 13 mil, né? Seria o primeiro e a segunda dose, né? Então seria agraciado pessoas vacinadas apenas 6 mil, é isso? Bom, é importante entender que foram 2 lotes, cada um de um tipo de vacina. Perfeito. Né? A primeira vacina que a gente recebeu foi da Coronavac. E a segunda, que foi o segundo lote que nós recebemos ontem, é a vacina da AstraZeneca. Em relação à Coronavac, a janela que há entre a primeira e a segunda dose, ela é um pouco mais curta, ela é entre 2 a 3 semanas. Né? E por que isso? Porque cada vacina tem um princípio, ela foi formulada, né, de uma forma diferente cada uma. Já a da AstraZeneca, ela tem uma janela maior, em torno de 3 meses. Como todos sabem, a gente não tem ainda um número fechado de quantas vacinas que o Estado vai receber, que os municípios vão receber, então isso tem sido distribuído gradativamente. Né? Por precaução, o município de Guarulhos optou, no caso da Coronavac, em vacinar, utilizar apenas metade das doses para os trabalhadores, para garantir a segunda dose. Porque se a gente usar todas as doses ao mesmo tempo e houver algum atraso na entrega da segunda dose, a gente perde as 13 mil, porque você sai do tempo necessário para fazer o complemento da imunização. Né? Já a vacina da AstraZeneca, essas pouco mais de 10 mil doses que nós recebemos, por ela ter um período maior para se aplicar a segunda dose, a gente tem mais segurança em usar todas as doses agora, até que chegue um segundo lote, a tempo de fazer o reforço da vacina. O Valesca me diz o seguinte, antes deles entrar, eu estava até perguntando qual é a nossa capacidade de trabalho. Por exemplo, nós temos poucas vacinas, mas digamos que mandasse para nós o suficiente para a cidade toda, né, de uma vez só. Qual a capacidade que nós temos de vacinação diária? Olha, é uma pergunta bastante interessante, né? Que como a gente conversou, é uma campanha muito diferente do que a gente está acostumado, por exemplo, com a influenza, que a gente aplica lá um número de doses, tem um extrato de população específica. Nesse caso, nós temos que lembrar que nós estamos vivendo dentro de uma pandemia. Então, o pessoal do Departamento de Assistência Integral, lá da Secretaria, que operacionaliza a campanha de vacinação, né? A gente conversou muito, então definimos que teríamos a imunização em polos e não dentro das nossas unidades que recebem sintomáticos respiratórios. Então, a gente tem que tomar todo esse cuidado. Nós imaginamos que em torno de 5, 10 mil pessoas dia nós poderíamos estar vacinando, porque tem um sistema específico do Estado de São Paulo, do governo do Estado de São Paulo, que deve ser feito o registro para acompanhamento. Então, a gente imagina, né? Mas assim, a equipe está pronta para se organizar de acordo com a necessidade do tanto de doses que for vindo. Eu ainda vou fazer mais uma pergunta para a Valesca, que ela é muito tinhosa, ela é ruim que só arroz de terceira. E um grande perigo que todo mundo, mas eu confio muito na Valesca por causa disso, o que está acontecendo em outros estados, em outras cidades, os chamados fura-fila. Muita gente me ligou perguntando assim,
mas olha, se tem perigo de alguém furar fila, outra pessoa tomar, é possível isso acontecer em Guarulhos ou como é que vocês estão vendo isso, Valesca? Então, nós procuramos nos cercar de toda a possibilidade que isso não acontecesse. Então, dentro do extrato, hoje a gente tem que trabalhar a prioridade da prioridade do público-alvo desse primeiro momento. Então, nós fizemos um plano municipal, né? Quando liberamos para o serviço, a gente deixa aquela dose consignada, a responsabilidade da CCIH para escalonar os servidores, né? E também do responsável da unidade, seja ela privada, pública. E, diante de tudo isso, o nosso prefeito ainda publicou um decreto na sexta-feira que falava sobre o plano e o desrespeito desse plano, sob pena de recolhermos as doses de vacina. Quer dizer, Michael, que quando a pessoa sai da sua mão, vai para a mão da Valesca, ela se torna responsável por aquele número de doses. Eu pergunto isso porque, parece que, se não me engano, foi em Santo André, sumiram 2 doses, né, do nada, assim. Vocês estão acompanhando passo a passo, por isso que é necessário, na hora da vacinação, você pegar todos os dados da pessoa. Veja, a gente está passando por um momento totalmente atípico, né? Até é redundante falar isso. Essa é uma campanha que envolve uma logística totalmente diferente das campanhas de vacinação anteriores, né? Inclusive um controle rigoroso e nominal de todos os vacinados, né? Então, há um registro nominal nos sistemas de informação que já vão para a base do Ministério da Saúde e também há uma responsabilização para todas as unidades, seja da rede pública ou privada, que vão receber essas vacinas. Então, se houver algum dito fura-fila, né, a gente recomenda, não é um pedido, é uma recomendação, que seja denunciado. E justamente para que não haja situações como foram denunciadas em outros municípios, nós publicamos um decreto na última sexta-feira, que além de instituir o Plano Municipal de Vacinação, a gente deixou muito claro que se houvesse algum tipo de fura-fila, a unidade onde ocorrer isso está sujeita ao recolhimento das vacinas. Não queremos fazer isso, óbvio que não queremos, mas a gente precisa que todos entendam que os trabalhadores da saúde, eles são prioritários, só que nós estamos trabalhando, devido à escassez de vacina, devido à limitação de doses, nós estamos trabalhando com a prioridade da prioridade. E à medida em que formos recebendo novas doses, os demais públicos vão sendo contemplados, porque na medida em que chegarem as doses, a gente vai expandindo esse leque de vacinação. A Valesca, ela tinha já previsto isso, essa pergunta aqui. Anelise Costa, temos jovens fazendo estágios em hospitais e asilos. Eles não poderão ser vacinados? Por exemplo, Casa André Luiz, tem caso de Covid lá. Quem pode responder? Jovens que estão prestando serviços em hospitais ou na Casa André Luiz, por exemplo. Na verdade, o que é colocado é que são trabalhadores da saúde, né? Então, isso é importante dizer, não são profissionais. Então, trabalhadores. Nós não setorizamos dentro do nosso plano, não categorizamos, na verdade, dentro do nosso plano municipal. E sim fomos setorizando à medida que as doses fossem sendo aplicadas, né? Então, assim, a orientação é que o serviço imunize os seus trabalhadores de acordo com o seu escalonamento dentro do próprio serviço. Então, se o estagiário ele vai estar lá dentro, ele permanece por um tempo de permanência dentro da instituição, então, assim, ele deve... Por isso que o diretor do hospital e a CCIH, eles são de extrema importância na hora de definir, diante das doses que eles receberam, quem são as pessoas que irão receber primeiro. Michael, o Paulo Santos, desculpa, quer complementar, por favor? Sim. E nessa linha de raciocínio, justamente, quando nós começamos a vacinação pelos hospitais, a recomendação foi justamente por áreas de risco e não por categorias. Nós não estamos falando exclusivamente médicos, enfermeiros, outras categorias. Áreas de risco. Então, uma UTI Covid, num hospital, seja ele público ou privado, o risco de contaminação desses profissionais é muito maior do que em outras áreas, independente da categoria. Ele está num espaço físico em que ele está exposto a maior risco. Então, nós trabalhamos com essa lógica de áreas de risco.
E isso vai de encontro justamente ao que a Valesca está explicando. Então, as categorias profissionais que estão em áreas de maior risco, essas é que devem ser priorizadas para o início da vacinação. Me perguntaram aqui pelo nosso canal do YouTube, o Paulo Santos, procede a informação de que o governo do estado está fechando o pronto-socorro do Hospital Geral? Vocês têm essa informação? Recebemos uma comunicação oficial, tem sido uma orientação da Secretaria de Estado, mas isso ainda tem sendo alinhado e a Secretaria Municipal de Saúde de Guarulhos está aberta sempre ao diálogo com o governo do estado. Quem recebeu as vacinas até agora? Funcionários, funcionários da saúde, perfeito. Sim. Do município ou do Carlos Chagas, hospitais particulares, ou isso é independente, é profissional da saúde? Dentro do plano municipal, do plano estadual de imunização, ele não faz essa diferenciação, né? Então, eles mandam no extrato de pessoas que eles consideram trabalhadores da saúde. E aí tem uma nota técnica do Estado que ela vai orientando como que a gente organiza isso para dentro do município, tendo em vista a escassez de doses de vacinas. Então, todos os serviços de urgência e emergência, neste momento, receberam as doses, seja privado, público, estadual ou municipal e filantrópico. E aí a gente já vai começar a expandir, vamos recebendo e vamos expandindo os trabalhadores. Eu acho que é importante dizer que a gente tem feito um esforço muito grande, né, Michael, para que todos os trabalhadores tenham acesso à vacina. Nós sabemos que está todo mundo ansioso, mas a gente tem procurado fazer o melhor possível para que chegue o mais rápido possível nos trabalhadores da saúde. Porque numa transmissão comunitária, todos eles estão à frente desses atendimentos, né? Então, a gente tem feito um esforço bem grande e recebendo as doses, a gente vai distribuindo e aí cada um para dentro do seu serviço vai entendendo como é melhor imunizar. O Michael, nós não temos vacina suficiente nem para o pessoal da saúde, não é verdade? Não. Nós temos... Você tem ideia de quantos trabalhadores na saúde precisam nesse momento? Quantos já foram vacinados? Bom, a gente tem, pelo cadastro, né, que a gente puxa de todos os trabalhadores, e aí se inclui rede pública e privada, mais ou menos uns 32 mil. Né? O número exato de vacinados até hoje, meio-dia, que é o horário que a gente fecha os dados, os dados são fechados diariamente, estamos com 6.340 imunizados. 6.340 imunizados. Isso. Da primeira dose, né? Então, amanhã, né, esse número vai crescendo. Na medida em que os trabalhadores vão sendo vacinados e os sistemas de informação vão sendo alimentados, a gente já tem a perspectiva aí que nos próximos dias, possivelmente até o começo da semana que vem, somando essas 10 mil e poucas doses que a gente receba, a gente vai se aproximar de metade dos trabalhadores imunizados. Essa da AstraZeneca, que tem um espaço maior, entre essas que vocês receberam 10 mil, vocês já definiram que vão dar só uma dose e esperar a segunda? Sim, justamente. Todo esse lote de 10.500 vacinas, todas serão utilizadas justamente por esse fator que eu coloquei no início. A janela para a segunda dose é maior do que a da Coronavac. Então, nesses próximos 3 meses, a gente deve, claro, receber, assim como os outros municípios, mais um lote que contemple a segunda dose. Já da Coronavac, embora... Claro que a gente vai receber, mas por a gente não ter ainda uma data fechada, uma data estabelecida de quando que vai estar disponível para nós, até porque vocês vêm acompanhando até mesmo a dificuldade de insumos para o Instituto Butantan fabricar essas vacinas, né? Então nós decidimos por prudência guardar essa segunda metade para daqui a 2 semanas continuar a imunização, né, a dose de reforço para os trabalhadores. O Ricardo Agostinho, ele é professor aqui da Escola Federal de Guarulhos. Ele disse que é uma excelente entrevista, mas pergunta, os profissionais da educação serão vacinados com brevidade por conta do retorno às aulas? Há uma expectativa sobre isso? Sim, isso foi um pedido até do nosso prefeito, né, que incluíssem. Sim. E nessa nota técnica que veio do Estado, ele inclui como público-alvo. Então, você tem lá uma fração de pessoas de público-alvo.
E aí a gente tem que aguardar as doses chegarem e desse extrato ir priorizando conforme a indicação desses planos. Mas eles já estão como um grupo de prioridade também. Muito bem, hoje o tempo está meio apertadinho, mas eu vou ver se eu trago a Valesca. A Valesca briga muito, ela não quer vir, então eu tenho que brigar com comunicação, com o Michael. Nosso tempo está apertadinho. Michael, deixamos alguma coisa para falar, por favor. Claro. Os dados de hoje, né, que nós divulgamos diariamente, então sempre aí ao final da tarde, comecinho da noite, a gente divulga sempre no site oficial da Prefeitura, com a maior transparência possível para a população. Então nós temos hoje, em relação à ocupação de leitos de enfermaria, 64,29%. Em relação aos leitos de UTI, a taxa de ocupação hoje ficou em 75,21%. Tivemos uma melhora em relação aos últimos dias, né? Isso é importante porque, em relação à ocupação, que é um dos dados mais sensíveis para o município, tivemos um pico muito sério no início do mês. E a única associação razoável que a gente pode fazer é em relação à aglomeração e às festas de final de ano. Isso se refletiu em números, né, de ocupação. Por isso que nós sempre reforçamos a população. A vacina é a nossa esperança, é o começo do fim da pandemia, mas ainda não acabou. A maioria da população ainda não está isenta do risco. Então as recomendações de praxe, elas continuam. Máscara, álcool gel, distanciamento, né? Até que a gente possa realmente ter certeza de que a contaminação diminuiu e até que se termine a pandemia, né? A nossa taxa de cura, ela ficou hoje, né, os dados são atualizados diariamente, em 94,29%, a de letalidade 4,31%, os recuperados 40.350. Opa. É um número bem significativo aqui no município, né? Então, mais de 40 mil pessoas já recuperadas da Covid. Os casos confirmados, 42.793. Óbitos, 1.843. E nós temos ainda 10 que estão em investigação, se foram ou não óbitos de Covid. E os imunizados, como eu já falei, até o momento, 6.340. E esse número ele vai progressivamente aumentando aí ao longo dos próximos dias. Vou agradecer aos dois aqui. Só perguntar coisa rápida aqui para a Valesca, que é uma pergunta que já me fizeram um monte de vezes. O pessoal que trabalha na limpeza dos hospitais, aqui no caso está o pessoal da Proguaru perguntando, qual que é a linha de prioridade dele? Eles que trabalham também ali para limpando o chão, tal, tá correndo Exatamente. risco. As orientações que nós demos era para não categorizar, e sim setorizar. O setor de maior importância e eles estão dentro desse planejamento. Que coisa maravilhosa. Vocês poderiam vir aqui semana que vem trazer mais informações. Pode ser, Michael? Claro, claro. Valesca. Valesca é uma batalhadora, gente. Vocês não conhecem essa mulher aí. Obrigado, Michael. Obrigado Obrigado a todos. Estamos à disposição. Obrigado, Valesca. Obrigada. Eu quero agradecer muito todo o apoio que eu tenho tido. Para sua irmã. Eu mando um beijo para Melissa, minha irmã linda, Melissa, que eu amo tanto. Tá certo. Um beijo para toda a família. Obrigada. Obrigado.